Não venha ao casamento, minha mãe me mandou por mensagem. Você e seus filhos só deixam as coisas constrangedoras. Meu irmão reagiu com um emoji rindo. Eu respondi, então você não vai precisar do meu cartão para o salão. O grupo continuou a rir, totalmente alheio ao que estava prestes a acontecer. Não lembro exatamente quando minha mãe parou de me tratar como filha e começou a me ver mais como uma conta bancária pessoal. Mas posso te dizer o momento exato em que percebi que isso nunca iria mudar. Era uma terça-feira qualquer. Eu estava na fila da farmácia, com meu filho mais novo doente em casa, segurando um antibiótico de $140, quando meu celular vibrou com uma notificação do grupo da família. Abri esperando alguma atualização sobre o casamento da Jenna, que eu vim ajudando a organizar, financiar e emocionalmente sustentar nos últimos 6 meses. Mas não. Não havia saudação, explicação ou aviso. Não venha ao casamento. Você e seus filhos só deixam as coisas constrangedoras. Meu polegar congelou no meio do scroll. Então Jenna reagiu com um emoji rindo, e outro em seguida. Megan completou com "é o meu Shilmon", como se todos estivessem rindo de uma piada interna. Um meme apareceu, uma garota sendo expulsa de uma festa. Não era só doloroso, era cirúrgico, deliberado, como se tivessem planejado. Fiquei ali na farmácia segurando o remédio que meu seguro não cobria totalmente, percebendo que nos últimos meses havia gasto mais de $4.000 ajudando Jenna com depósitos, provas de vestido, aluguel de carros, até os malditos arranjos florais. Não porque ela pedirá, mas porque eu queria fazer parte. Porque pensei que, talvez desta vez, as coisas seriam diferentes. Respondi uma vez, então você não vai precisar do meu cartão para o salão. Ninguém levou a sério. Megan mandou um gif de choro rindo. Jenna postou uma foto dos sapatos de casamento dela. Minha mãe disse, vamos dar um jeito. Não faça drama. Eu silenciei o chat. O que eles não sabiam, e nunca se deram ao trabalho de perceber, era que o contrato do salão estava no meu nome. Meu cartão de crédito foi o que eles usaram para o depósito inicial de $3.000. Eles nem apareceram na primeira reunião. Eu fui. Tirei um dia de folga do trabalho para sentar com a coordenadora e passar por todas as opções de buffet e horários, porque Jenna estava estressada demais e minha mãe não queria atravessar a cidade. Na manhã seguinte, a coordenadora do salão me ligou. Reconheci a voz dela antes mesmo de ela dizer o nome. Oi, Chloe. Só queria checar algo. Alguém do seu grupo tentou fazer o pagamento final, mas não passou. E como você é a responsável pelo contrato, perguntei uma coisa simples. Se eu quisesse cancelar o evento, poderia? Houve uma pausa. Então ela disse que sim. Até parecia que entendia. Cancelei na hora e fiz uma nova reserva. Mesma data, mesmo horário, mas outro evento, uma renovação de votos discreta para minhas amigas Carla e Denise, 2 mulheres que conheço desde a faculdade e que haviam fugido para casar e nunca tiveram a celebração que mereciam. Elas nem acreditaram quando eu disse que financiaria tudo. Expliquei que precisava de um motivo para me sentir bem de novo. Choraram. Ao meio-dia do dia seguinte, Megan mandou mensagem no grupo, porque o salão disse que a reserva foi cancelada. Então Jenna entrou na conversa, o que está acontecendo? Ainda não me procuraram diretamente. Naquela noite, recebi uma mensagem do meu padrasto, Rick, sua mãe está surtando. Eu te avisei que isso ia acontecer. Você fez demais por eles para serem tratados assim. Só quero que saiba que sinto muito. Estou do seu lado. Rick sempre foi calado, mas via tudo. Peguei ele mais de uma vez dando dinheiro de gasolina para Megan ou sussurrando para minha mãe que talvez eu não devesse ser a única a pagar as coisas. Ele não é meu pai biológico, mas é a única figura paterna que já tive. O único que me ajudou a me mudar quando me divorciei. O único que ia aos jogos de futebol do meu filho. O único que realmente percebeu quando perdi 9 quilos por causa do estresse no ano passado. Eu disse a ele que não precisava se envolver. Ele respondeu algo que me abalou: se ela não começar a te tratar melhor, não sei se consigo continuar neste casamento. Já tive o suficiente. Foi aí que percebi que essa não era só a minha luta. Eles achavam que eu iria ser o capacho de sempre, sorrir, seguir adiante, escrever mais um cheque. Mas não faziam ideia do que estava por vir.
Achavam que eu não faria nada. Eles não sabiam que eu já tinha feito. Na manhã de quinta-feira, o grupo ficou em silêncio. Era quase engraçado. 2 dias antes, eles praticamente se engasgavam de tanto rir, enviando presentes, piadas internas, falando de mim como se eu nem estivesse no chat. Mas agora, silêncio. Nenhuma mensagem perguntando o que tinha acontecido. Ninguém admitindo que havia errado. Nem Jenna, que tinha mais a perder. Eu esperei. Não por vingança, pelo menos, não no começo. Eu estava curiosa. Queria ver quanto tempo eles fingiriam que tudo estava bem. Eles sabiam que o casamento tinha sido cancelado. Tinha que saber. Jenna vinha checando obsessivamente o Instagram do salão há semanas. A estilista dela seguia a conta. O florista marcou eles em uma story. Não tinha como ela não ter visto o anúncio quando o salão postou publicamente que um novo evento privado havia sido marcado para 19 de outubro e que não era mais o casamento dela. Então, eles não disseram nada. A sexta-feira passou. Nada. Então, na manhã de sábado, apareceu a primeira fissura na pequena atuação deles. Megan me mandou mensagem direto: Oi, pergunta aleatória. Você sabe por que o salão disse que nosso evento não está mais no calendário? Jenna está surtando um pouco. Um pouco. Eu não respondi. Algumas horas depois, recebi uma ligação de um número que eu não reconhecia. Era o florista que Jenna havia contratado. Ele parecia confuso. Disse que alguém chamada Angela, minha mãe, tinha tentado pagar a fatura final, mas o depósito não tinha sido compensado. Perguntou se eu ainda era o contato principal. Eu disse que não estava mais envolvida. Então bloqueei o número dele. Na noite de sábado, Jenna perdeu a compostura. Ela criou um novo grupo no chat comigo, com Megan e minha mãe, chamado a reconstruir o plano. Como se estivéssemos lançando uma operação militar. A primeira mensagem dela: cansei de jogar. Alguém melhor me explicar o que diabos está acontecendo com o meu casamento. Então começaram as ligações. Ignorei todas. Só atendi quando minha mãe ligou para o telefone fixo de casa, algo que ela não fazia há anos. Eu sabia que ia ser ruim. Ela nem tentou suavizar. Sem pedido de desculpas, sem reconhecer o que tinha dito. Só acusações. Você sabotou o casamento da sua irmã. Como pode ser tão mesquinha? Eu não respondi do jeito que ela esperava. Só fiz uma pergunta: ainda estou convidada? Ele tentou contornar. Disse que tudo era um mal-entendido. Que eu tinha levado a mensagem dela ao pé da letra. Que ela estava estressada. Que queria dizer que eu deveria chegar mais tarde, não perder o casamento inteiro. Ela culpou a Jenna, disse que estava hormonal. Depois me culpou, dizendo que eu estava sendo dramática. Eu desliguei. Naquela noite, Rick mandou mensagem: está bem? Só passando para checar. Eu contei a verdade, não estava triste. Nem com raiva. Só me senti exausta, como se algo dentro de mim tivesse finalmente desligado, e eu não quisesse ligar de novo. Ele perguntou se eu tinha tempo para um café na manhã seguinte. Nos encontramos em um lugar tranquilo no centro. Ele parecia exausto. Disse que estava dormindo no quarto de hóspedes, que a casa tinha se transformado num circo. Minha mãe estava furiosa. Jenna histérica. Megan tentava fazer a paz, enquanto secretamente me culpava. Então ele se inclinou e disse algo que eu nunca esperava: se sua mãe não mudar, não sei por quanto tempo ainda vou conseguir aguentar. Não me casei com ela para ver destruir a própria filha. Eu não sabia o que dizer. Rick nunca tinha falado assim antes. Sempre foi o pacificador, o cara do fundo, mas agora estava irritado. Ele me contou que Jenna passou os últimos 2 dias ligando para todos os salões num raio de 100 quilômetros. Tudo estava reservado. Ela finalmente encontrou um lugar, um salão barato fora da cidade, do tipo que cheira a lasanha congelada e tem cadeiras de plástico que rangem quando você senta. Ela não teve escolha a não ser aceitar. E a única data disponível, uma quarta-feira, 2 semanas depois. Eu ri, sem conseguir evitar. Rick sorriu levemente. Depois disse:
Eu disse a ela para não esperar que eu pagasse um centavo, a menos que pedisse desculpas. Ela disse que eu estava sendo manipulado por você. Perguntei o que ele respondeu. Ele deu de ombros. Eu disse, não, eu finalmente estou prestando atenção. No domingo à noite, Jenna mudou a bio do Instagram. Não dizia mais a noiva de 19 de outubro. Agora dizia quase perde coração cintilante. Percorri o feed dela. Metade dos fornecedores tinha sumido. A maquiadora cancelou. O fotógrafo já estava reservado para a nova data. Eles fingiam que tudo estava bem. Eu poderia ter contado a verdade, que nunca seria bem. Que eles cruzaram uma linha que não podia ser desfeita. Mas não disse nada. Eles ainda achavam que eu só estava magoada. Não sabiam que eu tinha acabado. O novo salão parecia saído de um panfleto de noite de bingo. Jenna não postou fotos, mas eu vi. Megan marcou a conta errada ao postar uma foto borrada da entrada. Paredes bege, cadeiras dobráveis, aquelas mesas redondas que balançam se você apoiar os cotovelos com força. O teto tinha azulejos amarelados, e o palco tinha um arco floral falso que não era limpo desde 2014. O novo casamento dos sonhos estava marcado para uma quarta-feira às 18 horas, com um limite estrito de 3 horas, e agora eles tentavam agir como se tudo fizesse parte do plano. Rick me ligou na noite anterior à visita final. Ele soava cansado. Sua mãe ainda finge que não tem culpa. Mas eu disse a ela o que queria dizer. Se isso não mudar, se ela não assumir a responsabilidade, eu saio. Perguntei a ele se queria dizer que sairia do casamento. Ele respondeu, não, do casamento mesmo. Não falei muito. Só ouvi enquanto ele explicava há quanto tempo vinha observando tudo isso acontecer. Ele disse que antes pensava que eram apenas feridas antigas entre minha mãe e eu, que talvez eu estivesse exagerando, mas depois da forma como lidaram com o fiasco do salão, ele viu diferente. Viu como rapidamente me cortaram quando eu não era mais útil. Ele disse que tentou conversar com Jenna diretamente também. A conversa não foi bem. Ela disse que eu era emocionalmente instável, que sempre ultrapassava limites, que eu tentava fazer o casamento dela girar em torno de mim desde o primeiro dia. Ele disse que ela era mimada. Jenna gritou com ele, chamou-o de traidor. No fim da ligação, Rick disse que se sentia vivendo com estranhos. Na manhã seguinte, acordei com outra mensagem da minha mãe. Esta era mais longa, uma tentativa, eu acho, de reconciliação. Ela disse que as coisas saíram do controle, que era uma briga de família, que eu deveria ir ao novo casamento e seguir em frente. Ela até disse que entenderiam se eu não quisesse mais contribuir financeiramente. Não respondi. Ao meio-dia, Megan me mandou mensagem privada, eles realmente querem que você vá? Estamos tentando evitar que tudo desmorone. Foi então que percebi do que se tratava de verdade. Não era sobre mim. Pelo menos, não realmente. Era sobre controle. Não me convidavam por culpa, estavam em pânico. Começavam a perceber quão frágil todo o esquema deles era quando eu não carregava o peso. Respondi para Megan, diga a Jenna que ela vai se virar. Só precisa descobrir como eu sempre tive que fazer. Então fiz algo que não fazia há meses. Abri meu aplicativo bancário e comecei a revisar todos os pagamentos automáticos. O aluguel do vestido de noiva que eu tinha adiantado para Megan. O carro alugado que Jenna estava usando para levar as decorações, também em meu nome. Agendei para devolver na manhã seguinte. O plano de telefone familiar compartilhado. Removi meu cartão e marquei o encerramento do serviço para o fim da semana. Eles queriam independência. Estavam prestes a conseguir. Uma hora depois, Megan ligou chorando. Disse que a locadora de carros tinha ligado, ameaçando guinchar o veículo se ela não o devolvesse ou pagasse o saldo. Eu disse que isso não era mais problema meu. Ela me perguntou como eu podia fazer aquilo. Eu perguntei o mesmo a ela. Então desliguei. Naquela noite, Rick apareceu sem avisar. Trouxe uma pequena caixa com coisas que eu tinha deixado na casa deles, fotos antigas, alguns livros, um suéter que eu havia esquecido. Disse que queria devolver antes que as coisas piorassem ainda mais. Então me contou algo que eu não esperava.
Ele havia feito um empréstimo, $15.000, apenas o suficiente para cobrir o casamento. Disse isso como se doesse, porque doía. Não disse que ele estava cometendo um erro. Eu sabia por que ele fazia aquilo. Ele ainda esperava conseguir manter a família unida, mesmo vendo tudo desmoronar em suas mãos. Antes de ir embora, entreguei a ele um envelope com $2.000. Ele piscou, como se achasse que eu estava brincando. Expliquei que era para ajudar a aliviar o empréstimo. Eu não queria que fosse para Jenna ou Megan. Só não queria que ele sofresse por causa da bagunça delas. Ele não disse muito. Apenas assentiu, segurou o envelope e parecia mais exausto do que eu jamais o tinha visto. E então ele disse uma última coisa antes de entrar no carro: ainda te vejo como minha filha. Só para você saber. Enquanto ele saía da garagem, senti algo que não sentia há semanas. Não tristeza, não culpa, apenas paz. O casamento aconteceu na quarta-feira à noite, num dia nublado e cinzento. Choveu por volta das 16 horas e parou apenas tempo suficiente para molhar e irritar todo mundo, antes que o céu permanecesse cinza e pesado. Eu não estive lá, mas vi tudo. Não porque quisesse, mas porque as pessoas me enviaram fotos e vídeos. Amigos, primos distantes, até um dos fornecedores que me acompanhou desde o começo da organização. Todos pareciam confusos, se perguntando por que eu não estava presente. Alguns pensaram que eu estava doente. Outros acharam que eu devia estar viajando. Mas eu sabia o que realmente queriam saber: o que aconteceu? Não respondi. Deixei as fotos e relatos chegarem como um gotejar lento. O salão era pior do que o esperado, um corredor longo com piso de cerâmica, do tipo que se varre com vassoura de empurrar. Metade dos convidados chegou atrasada por causa do horário. Um terço nem apareceu. A iluminação era fluorescente. O bolo derreteu. Ninguém levou caixa de som reserva, então a música falhava constantemente. Não havia mestre de cerimônias, apenas Megan tentando gritar por cima do barulho e bater palmas para marcar as danças. Mas a melhor parte, o lançamento do buquê, foi interrompido quando uma ex-amiga de Jenna, alguém que não tinha sido convidada mas apareceu com outro convidado, pegou o buquê e gritou: "Que pena que o noivo ainda está me mandando mensagem." Sim, isso realmente aconteceu. Aparentemente, causou uma cena. Jenna correu para o banheiro. A música parou. Algumas pessoas riram. Outras tentaram disfarçar, mas, a essa altura, o estrago já estava feito. Rick me mandou mensagem mais tarde naquela noite. Foi um desastre. Só achei que você deveria saber. Eu nem respondi de imediato. Esperei até a manhã seguinte. Então apenas enviei: ele tentou. Isso já é mais do que eles mereciam. Ele ligou. Disse que Jenna estava em negação. Minha mãe continuava dizendo que era só azar, que a chuva tinha estragado o clima, que as pessoas estavam com inveja da confiança da Jenna. Ele soava cansado de novo. Mas algo tinha mudado na voz dele. Então me contou algo que eu nunca tinha ouvido antes. Depois do incidente com a ex-amiga, Jenna e minha mãe o arrastaram para a cozinha do salão e o culparam. Disseram que ele tinha convidado as pessoas erradas, que era culpa dele não controlar a lista de convidados, de não pagar mais, de não assumir responsabilidades. Foi aí que ele explodiu. Vocês não podem me culpar pelo casamento. Vocês se destruíram sozinhas. Ele disse a elas: vocês afastaram a única pessoa que estava segurando tudo. Chloe fez mais do que qualquer uma de vocês, e vocês queimaram essa ponte por nada. Ele contou que a expressão de Jenna ficou vazia. Como se ela não entendesse o que ele queria dizer. Como se não conseguisse processar que eu tinha saído e, mesmo assim, tudo desmoronou. Mas minha mãe? Ela ficou em silêncio. Não disse nada. Apenas se afastou. Rick foi embora naquela noite, antes da limpeza. Disse que não ia esfregar o chão por um casamento que o desprezou. Então veio algo completamente inesperado. Na tarde seguinte, uma mensagem de Jenna. A primeira vez que ela me contatou diretamente desde toda a confusão. Deve se sentir tão orgulhosa de si mesma. Todo mundo está comentando que você não apareceu, que você é fria. Aposto que finalmente conseguiu a atenção que queria. Foi aí que eu percebi.
Ela ainda não entendia. Ele ainda pensava que isso era sobre eu estar amargurada, mesquinha ou com ciúmes. Ela não conseguia ver que isso não era vingança. Era libertação. Eu não respondi. Mas 2 dias depois, Rick me mandou outra mensagem. Apenas 2 palavras: estou saindo. Liguei para ele, sem saber se tinha lido direito. Ele disse que estava decidido. Que havia arrumado uma mala e ficaria na casa de um amigo por enquanto. Disse que o empréstimo era responsabilidade dele e que lidaria com isso, mas não iria mais viver em uma casa onde era tratado como vilão por tentar ser decente. Ele também me contou outra coisa. Adicionou meu nome como beneficiária secundária na pólice do seguro dele. Você é a única que alguma vez me tratou como família. Eu não chorei. Nem senti muito naquele momento. Apenas uma tristeza silenciosa e pesada. Não por causa do casamento, nem pelos anos perdidos, mas porque, mesmo depois de tudo, o único homem decente naquela casa era aquele que nunca realmente pertenceu a eles desde o começo. Achei que levaria pelo menos alguns meses para eles entrarem em contato de novo, mas não demorou nem 3 semanas. A primeira mensagem veio de Megan. Oi, desculpa incomodar, mas meu carro não passou no pagamento do aluguel. Disseram que ainda devo um saldo de antes. Você pode me ajudar só desta vez? Só desta vez? A frase que eles sempre usavam, como nas últimas 50 vezes, como se isso não contasse. Deixei a mensagem como lida. No dia seguinte, Jenna me enviou um e-mail. Emailando como se fosse um pedido profissional. Assunto: ajuda. Oi, Chloe. Sei que não temos nos falado e não espero nada, mas estamos meio apertadas. Os cartões de crédito estão no limite por causa do casamento e algumas contas venceram antes do previsto. Eu não pediria, mas estamos realmente sem folga. Sei que você disse que não queria mais se envolver, e respeito isso. Mas se houver alguma forma de você nos ajudar este mês, eu ficaria eternamente grata. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento do que haviam feito. Apenas a linguagem estratégica e suave de quem ainda achava que eu poderia ceder se soassem suficientemente desesperadas. Não respondi. Mais tarde naquela noite, Rick me ligou de novo. Eles estão desmoronando, disse. Megan está tentando devolver o vestido de dama de honra para receber dinheiro de volta. Jenna está ligando para o DJ, pedindo reembolso parcial porque a energia não estava certa. Sua mãe finge que nada disso está acontecendo. Então ele disse algo que me parou. Sua mãe me perguntou se você algum dia os perdoaria. Perguntei o que ele respondeu. Ele suspirou. Disse: não acho que o problema seja perdão. Acho que é confiança. E eles a destruíram. Alguns dias depois, minha mãe mandou mensagem. Primeira vez desde o casamento. Ela nem mencionou. Nem perguntou pelos meus filhos. Só disse: você deixou seu ponto claro, mas essa ainda é sua família. Não pode simplesmente cortar todos. Fiquei olhando por um tempo, depois respondi: é justamente isso. Eu não cortei ninguém. Apenas parei de financiar meu próprio sofrimento. Ela não respondeu depois disso. As ligações começaram a ficar mais frequentes. Megan pedindo dinheiro para consertar o carro. Jenna tentando ajuda para pagar o aluguel. Minha mãe alegando que precisava de um pequeno empréstimo para cobrir algo da casa. Mais tarde, descobri que ela só queria fazer o cabelo antes de algum baile da comunidade. Eu dizia não todas as vezes. E então aconteceu algo que eu não esperava. Elas começaram a chorar. Não literalmente, não estávamos frente a frente, mas o tom das mensagens mudou. O sarcasmo desapareceu. Os emojis sumiram. Não era apenas necessidade. Agora era pânico. Rick me contou a verdade. O empréstimo não tinha sido suficiente. Jenna gastou tudo em poucas semanas. Elas haviam contratado mais fornecedores do que podiam, pedido dinheiro emprestado a outros parentes, e agora estavam encurraladas. Ele achava que o casamento resolveria tudo, disse Rick, mas tudo que fez foi mostrar a ela quem não ia mais limpar a bagunça. Ele soava exausto. Contou que ofereceu ajudar Megan com o carro, se ela pedisse desculpas a mim.
Não por cena, não por dinheiro, apenas um pedido de desculpas verdadeiro, reconhecendo o que havia dito, o que havia feito. Ela recusou. Disse que não devia nada a ninguém. Então Rick se afastou da conversa. Ele me contou que iria se mudar para um apartamento pequeno de um quarto no centro, na semana seguinte. Disse que era tranquilo. Que finalmente poderia respirar. Eu não percebia o quão ruim estava sendo para ele também. Eu estava tão concentrada no meu próprio conflito com elas que não via que ele estava preso em uma bagunça que não criou, tentando segurar o teto enquanto elas faziam buracos nas paredes. Perguntei se ele se arrependia do empréstimo. Ele disse que não sabia, porque isso me deu clareza. Eu vi o que realmente importava, e não eram elas. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então contei algo que nunca tinha dito a ninguém, costumava achar que eu era a quebrada desta família. Que se apenas ajudasse mais, pagasse mais, continuasse aparecendo, finalmente seria aceita. Mas eu não quero ser aceita por pessoas que só sabem tirar. Ele disse que sentia o mesmo. Na manhã seguinte, recebi outra mensagem de Jenna. Apenas uma linha: por favor, não consigo mais fazer isso. Não respondi, porque finalmente entendi como a paz se sente. Não era silêncio. Era não precisar responder. Rick me contou sobre o segundo casamento algumas semanas antes de acontecer. Disse que Jenna havia insistido em refazer tudo direito. Um salão de verdade desta vez, decoração melhor, um fotógrafo que ela não podia pagar da primeira vez. Ele não parecia animado ao dizer isso, mas também não soava amargo, apenas resignado. Ele disse que pagaria os custos sozinho. Uma página limpa, como chamou. Não queria dívidas pendentes ligadas à minha mãe ou às meninas. O casamento seria realizado em um vinhedo fora da cidade. Ele fez outro empréstimo, $15.000, só para dar a elas o dia que juraram que mereciam. Eu disse que ele não devia isso a elas. Ele apenas sorriu e disse, talvez não, mas às vezes fazer a coisa certa não tem nada a ver com quem merece. É claro que eu não fui convidada. Jenna se certificou disso. Minha mãe enviou uma mensagem no grupo alguns dias antes, dizendo que esperava que todos pudessem seguir em frente depois disso. Ela não mencionou meu nome. Megan postou uma foto com a legenda, rodada 2. Sem drama desta vez. Fiquei em silêncio. Não postei nada. Não comentei. Apenas observei de longe. Não por curiosidade, mas porque precisava ver como tudo terminaria. Rick me mandou mensagem na noite anterior ao casamento: gostaria que você estivesse vindo. Você foi a única que realmente apareceu por esta família. Respondi que estaria pensando nele e que esperava que o dia corresse bem. Ele disse, se não correr, pelo menos saberei que tentei. No dia seguinte, mantive o celular por perto, mas não olhei. Levei meus filhos ao parque. Era um dia claro, daqueles raros finais de tarde de outono em que tudo parece calmo e fácil. Quando voltamos para casa, vi uma ligação perdida do Rick e algumas fotos nas minhas mensagens. O casamento tinha ido bem, eu acho. As fotos pareciam quase normais. Todos sorrindo, mas de um jeito forçado e educado. Sem risadas, sem calor humano. Apenas uma felicidade encenada sob as luzes suaves do vinhedo. Então vi uma mensagem do Rick abaixo das fotos: está feito. Estou livre. Ele não queria dizer livre do evento. Queria dizer livre deles. Já havia arrumado suas coisas. Disse à minha mãe que tinha acabado assim que chegaram em casa. Ele contou que ela nem reagiu, apenas ficou olhando como se não entendesse o que estava acontecendo. Megan começou a chorar. Jenna saiu furiosa, mas ele não ficou para ver o resto. Mais tarde me contou que, enquanto dirigia, sentiu-se calmo pela primeira vez em anos. Disse que preferia viver pequeno e em paz do que em uma casa construída sobre o direito de exigir tudo. Naquela noite, deixei um envelope na caixa de correio dele. $2.000, como da última vez. Não anexei bilhete. Sabia que ele entenderia o motivo. Uma semana depois, ele ligou. Disse, você não precisava fazer isso. Respondi, você também não precisava me ajudar, mas ajudou. Ele ficou em silêncio por um momento e então disse, tenho orgulho de você.
Sabe, você quebrou o ciclo. Não disse mais nada depois disso. Não havia muito mais a dizer. Meses se passaram. Minha mãe e as meninas ficaram praticamente em silêncio. Eu via, de vez em quando, alguma postagem da Jenna. Fotos filtradas, sorrisos forçados, longas legendas sobre crescimento e limites. Megan voltou a morar em casa depois de perder o emprego. Minha mãe fingia estar prosperando, postando frases motivacionais entre memes passivo-agressivos. Rick e eu ainda nos encontramos para tomar café uma vez por mês. Ele é diferente agora, mais leve, mais feliz. Na verdade, está namorando de novo. Alguém gentil, alguém tranquilo. Fico feliz por ele. Às vezes, ele menciona o casamento e nós rimos. Não por crueldade, mas por incredulidade. Como se nenhum dos dois pudesse acreditar que sobrevivemos àquilo. E, de vez em quando penso naquela primeira mensagem, não venha ao casamento. Você e seus filhos só atrapalham. Quase me sinto grata por ela. Porque, se ela não tivesse enviado, provavelmente eu ainda estaria pagando por pessoas que nunca tiveram intenção de me ver como família. Agora, não pago por ninguém. Apenas vivo. E isso finalmente parece liberdade.